Olá, vamos para a nossa aula de desenho técnico. Desde a antiguidade, os desenhos eles são utilizados como forma de comunicação para a transmissão de pensamentos e ideias, tal como a fala e a escrita. Com a evolução da humanidade, o desenho foi se tornando uma importante forma de comunicação à medida em que suas técnicas foram sendo aperfeiçoadas. Então, aqui a gente tem dois exemplos de pinturas rupestres, uma da Pedra Preta, em Paranaíta, e uma pintura rupestre aí, que demonstra a utilização do desenho como forma de ilustração do comportamento humano, então, de guerras, de caças, representação de pássaros, de animais da região, mesmo da flora. Então a pintura ela serve aí como uma comunicação visual desses povos mais antigos, haja vista que antigamente não existia a escrita como nós conhecemos ela hoje em dia. Na figura egípcia, a gente pode verificar a evolução do desenho como forma de representação humana, bem diferente do que a gente observou nas pinturas rupestres. Então aqui a quantidade de detalhe já é maior. Então dessa maneira o desenho pode ser utilizado como forma de expressão gráfica ou para registrar costumes, hábitos, técnicas e ideias daquela época. O registro do primeiro desenho técnico é de uma planta de uma fortaleza desenhada pelo engenheiro Claudio Gueda e gravada em uma placa de pedra. Então aqui a gente tem algumas figuras, estátuas do rei Gueda, o arquiteto do templo, o plano do templo, a planta do templo. Então, esse aqui é o primeiro registro que a gente tem de um desenho técnico, de uma estrutura, de uma edificação. Os desenhos técnicos modernos são projeções de peças ou de instalações projetadas pela engenharia, e que serve como base para a construção dessas edificações ou dessas peças. Então, por exemplo, aqui a gente tem então uma peça, toda a parte construtiva dela, com suas cotas aí, e de um corte AA, a linha, de uma construção qualquer aí. Então, desenho como projeto. O termo é muitas vezes usado para se referir ao projeto ou esboço para um outro fim. Nesse sentido, o desenho ele pode significar a composição ou os elementos estruturais de uma obra, por exemplo. Então, pode ser de uma obra ou de um projeto de uma caixa de som, um projeto de uma peça de automóvel, um projeto de um celular ou qualquer outro equipamento que requeram dados um pouco mais específicos para serem montados. Vamos ver um pouco aí da diferença entre o que é desenho técnico, o que é gravura, o que é pintura. Então, entre os grupos artísticos tradicionais, 3 deles manifestam-se em 2 dimensões: o próprio desenho, a gravura e a pintura. Embora o resultado formal de cada um deles seja bastante diferente. Embora o desenho e a gravura sejam similares, a grande diferença entre eles se encontra na técnica envolvida. Então, o que vai distinguir aí o desenho da gravura é a técnica utilizada para realizar os dois. A gravura, diferente do desenho, à medida em que ela é produzida pensando-se na sua impressão e reprodução. Então, seus meios mais comuns de confecção são a xilogravura, em que a matriz é feita de madeira, e a litogravura, cuja matriz é composta de algum tipo de pedra. A gravura, propriamente dita, cuja matriz é metálica, e a serigrafia, cuja matriz é uma tela, então uma técnica aí de imprimir sobre tecidos. Então, a gente pode observar que tem diversos tipos de meios aí de se construir, de se desenhar, de se realizar uma gravura. Existe ainda uma técnica chamada monotípia, mais próxima da pintura, a qual se obtém apenas uma impressão. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma gravura, que
A ideia é que seja feito várias impressões dela e um desenho aqui artístico, né, onde você vai ter apenas aquele desenho ali sem intenção de uma reprodução em massa. O aspecto que diferencia o desenho da pintura é que, ao desenhar, um artista usa cores puras e não pode misturá-las antes da sua aplicação, enquanto na pintura, cores novas são geralmente criadas através da mistura, como a gente pode ver aqui nessa tela, né, da artista Jane de Paula, ali da região de Alta Floresta. Tipos de desenho. Arte, né, pode ser um desenho artístico, que ele ainda pode ser uma gravura ou pintura. Então, a gravura é uma imagem representando algo, né, como pintura, desenho, relevo, etc. E o material pode variar e classifica-se a gravura de acordo com o material de que é feita a matriz. A pintura refere-se genericamente à técnica de aplicação de pigmentos em forma líquida à superfície, né, ou de forma pastosa, a fim de colori-la, atribuindo-lhes matrizes, tons e texturas. Um sentimento mais específico é a arte de pintar uma superfície, como tela, papel ou mesmo a parede, como a pintura de um mural ou de um afresco. A pintura a óleo é considerada por muitos como um dos suportes artísticos tradicionais mais importantes. Muitas das obras de arte mais importantes do mundo, como a Mona Lisa, são pinturas a óleo. Então a gente tem uma grande quantidade de pintores que são reconhecidos mundialmente que utilizam essa técnica. A ilustração é uma imagem pictórica, geralmente figurativa, representando o material, embora algumas raras vezes também abstrata, utilizada ali para acompanhar, explicar, acrescentar informações, sintetizar ou até simplesmente decorar um texto. Embora o termo seja usado frequentemente para se referir a desenhos, pinturas ou colagens, uma fotografia também é uma ilustração. Além disso, a ilustração é um dos elementos mais importantes no design gráfico. São comuns em jornais, revistas e livros, especialmente na literatura infanto-juvenil. Então se usa muitas ilustrações, né, em livros, principalmente livros infantis, para demonstrar aí cenas, né, para aguçar o imaginário, a criatividade dessas crianças. O design gráfico, né, o visual, ele é uma forma de comunicar visualmente, né, comunicar um conceito visualmente, uma ideia, através de técnicas formais, intrinsecamente ligadas a referências básicas da psicologia e da percepção visual. Então, é uma maneira de você se comunicar diretamente com, por exemplo, com o consumidor, né, de algum produto. Podemos ainda considerá-lo como um meio de estruturar e dar forma à informação visual, em que, no geral, se trabalha o relacionamento entre imagem e texto. O desenho técnico é um ramo especializado do desenho, caracterizado pela sua normatização e pela apropriação que faz das regras da geometria descritiva. Tal forma de desenho é utilizada como base para atividade projetual em disciplinas como arquitetura e design e engenharia. O desenho técnico é uma ferramenta mais importante em um projeto, por ser o meio de comunicação entre quem projeta e quem fabrica. Nele constam todas as informações referentes ao projeto que são necessárias para a construção daquela peça ou do que você for construir. Existem outros tipos de desenho, animação, cartoons, arte digital, né? Mas a gente não vai dar tanta ênfase neles. Então, os desenhos são divididos em vários tipos conforme seu objetivo de ilustração. Pode ser desenho artístico, desenho animado ou desenho técnico. O desenho artístico, então utilizado para expressar sentimentos, manifestações de ideias do artista, pode não representar fielmente a realidade. Esse desenho são criados através de quadros pintados à mão com auxílio de pincéis, tintas, né, giz ou qualquer outro tipo de material que possa ser utilizado. O desenho animado, eles são utilizados para transmitir informações através da movimentação dos desenhos.
São desenhos criados no papel ou por computador, no caso da computação gráfica. O desenho técnico ele é utilizado para ilustrar objetos em maior detalhe, como dimensões, símbolos, indicações escritas e numéricas para a fabricação dos mesmos. Os desenhos técnicos podem ser subdivididos em desenho não projetivo e desenho projetivo. Desenhos não projetivos correspondem ao desenho resultante dos cálculos geométricos, compreendendo os desenhos de diagramas, gráficos e por aí vai. Desenhos projetivos são ilustrações de objetos em um ou mais planos de projeções, correspondendo às vistas ortogonais e às perspectivas, podendo ser um desenho mecânico, eletroeletrônico, topográfico, arquitetônico. Vamos falar um pouquinho então sobre criação de desenho técnico. A elaboração do desenho técnico, capaz de ilustrar um determinado objeto, requer certa prática para sua execução. É necessário que o mesmo tenha todas as informações para sua construção, obedecendo às normas vigentes, para que qualquer pessoa técnica possa interpretar o desenho. Porém, com a utilização de uma metodologia de criação de desenho, é possível a execução desta atividade. A criação de um desenho técnico deve seguir as seguintes etapas. Realizar o desenho de um esboço, um desenho preliminar da peça a ser fabricada, definindo as proporções necessárias. Produzir o croquis do objeto a ser fabricado. Realizar o desenho técnico definitivo com a dimensão e vistas necessárias para a construção do objeto. Então, de acordo com a quantidade de informações que são necessárias, a gente vai fazer uma determinada quantidade de vistas para fazer essas representações. Normatização dos desenhos técnicos. Padronização do desenho técnico. Para transformar o desenho técnico em uma linguagem gráfica, foi necessário padronizar seus procedimentos de representação gráfica. Essa padronização é feita por meio de normas técnicas seguidas e respeitadas internacionalmente. As normas técnicas são resultantes do esforço cooperativo dos interessados em estabelecer códigos técnicos que regulem relações entre produtores, consumidores, engenheiros, empreiteiros e clientes. Cada país elabora suas normas técnicas e estas são acatadas em todo o seu território, por todos os que estão ligados, direta ou indiretamente, a estes setores. No Brasil, as normas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, fundada em 1940. Para favorecer o desenvolvimento da padronização internacional e facilitar o intercâmbio de produtos e serviços entre as nações, os órgãos responsáveis pela normatização em cada país, reunidos em Londres, criaram em 1947 a Organização Internacional de Normalização, International Organization for Standardization, a ISO. Quando uma norma técnica proposta por qualquer país membro é aprovada por todos os países que compreendem a ISO, essa norma é organizada e editada como norma internacional. As normas técnicas que regulam o desenho técnico são normalmente ditadas pela ABNT, registradas pelo INMETO, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, como normas brasileiras, IBR, e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO. Então, vamos ver algumas terminologias. A norma ABNT, NBR 10647, de abril de 1989. Quanto ao aspecto geométrico, desenho projetivo. Desenho resultante da projeção do objeto sobre um ou mais planos que fazem coincidir com o próprio desenho, compreendendo vistas ortográficas, figuras resultantes de projeções ortogonais sobre planos convenientemente escolhidos de modo a representar com exatidão a forma mesmo com seus detalhes. Perspectiva, figuras resultantes de projeções isométricas ou cônicas sobre um único plano, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil da forma do objeto. Desenho não projetivo,
desenhos não subordinados à correspondência aí por meio de projeção entre as figuras que constituem e o que é por elas representado, compreendendo uma variedade de representações gráficas, tais como diagramas, no caso desenhos nos quais valores funcionais são representados em um sistema de coordenadas, esquemas, que representa não só a forma dos objetos, mas as suas relações e funções, fluxogramas, representações gráficas de uma sequência de operações, organogramas, então um quadro geométrico que representa os níveis hierárquicos de uma organização ou de um serviço, que indica os arranjos e as relações e suas unidades constitutivas. Desculpe, dei uma travada aqui na língua. Quanto ao grau de elaboração, o esboço ele é uma representação gráfica aplicada, atualmente aos estágios iniciais de elaboração de um projeto, podendo, entretanto, aí servir ainda a representação de elementos existentes ou a execução de obras. O desenho preliminar é uma representação gráfica empregada nos estágios intermediários da elaboração do projeto, sujeita ainda a alterações e que corresponde ao anteprojeto. O croquis, desenho não obrigatoriamente em escala, confeccionado normalmente à mão livre e contendo todas as informações necessárias à sua finalidade. E o desenho definitivo, desenho integrante da solução final do projeto, contendo os elementos necessários para a sua compreensão. Quanto ao grau de pormenorização, desenho de componentes, desenho de um ou vários componentes representados separadamente. Desenho de conjunto, desenho mostrando reunidos aí componentes que se associam para formar um todo. E detalhes aí, listas geralmente ampliadas de componentes ou partes de um todo de um complexo. Quanto ao material empregado, um desenho executado com lápis, giz, carvão ou outro material adequado. Quanto à técnica de execução, se é executado manualmente, à mão livre, ou com instrumentos ou máquina. Quanto ao modo de obtenção, o desenho matriz, que serve para reprodução, então o original desenho matriz que serve para uma reprodução, a reprodução, que é o desenho obtido a partir do original, mediante cópia, reprodução na mesma escala do original, ampliação, reprodução maior que o original, ou redução, que é uma reprodução menor que o original. Métodos de desenho à mão livre. Então, para o desenho à mão livre, são necessários alguns instrumentos para a realização de tal atividade. Então, um lápis ou lapiseira, uma borracha branca, uma régua T paralela, prancha de desenho, esquadro, escalas, compasso. Então, são os desenhos básicos aí para a realização do trabalho. Diferentemente aí do desenho feito com máquinas, com computadores, que você vai utilizar apenas ali o computador, e quando muito uma mesa digitalizadora. Normas da ABNT. A execução de desenhos técnicos é integralmente normatizada pela ABNT. Os procedimentos para a execução de desenhos técnicos aparecem em normas gerais que abordam desde a denominação e classificação dos desenhos até as formas de representação gráfica, como é o caso da NBR 5984, que fala sobre as normas gerais de desenho técnico, a antiga NB8, e da NBR 6402, que é a execução de desenhos técnicos de máquinas e estruturas metálicas, a antiga NB13, bem como em normas específicas que tratam de assuntos separadamente, conforme a gente vai ver alguns exemplos. A NBR 10647, que vai falar sobre as normas gerais de desenho técnico, a NBR 10068, que vai falar sobre a folha de desenho, sobre layout e dimensões, a NBR 10582, que vai falar sobre o conteúdo de folha para desenho técnico, a NBR 13142, que vai falar sobre o dobramento de cópia de desenho técnico, a NBR 8196, o emprego de escalas em desenho técnico, a NBR 8402, que vai falar sobre a execução de caracteres para escrita em desenho técnico, a NBR 8403, que vai falar sobre aplicação de linhas de desenho, tipos de linha, larguras de linha, a NBR 10126, que vai falar sobre cotagem em desenho técnico, a NBR 6492, que vai falar sobre a representação de projetos de arquitetura,
NBR 12298 vai falar sobre rachuras. Então vamos ver algumas aí de maneira abreviada. O NBR 10647 vai falar sobre a norma geral. Então, o objetivo é definir os termos empregados em desenho técnico, né? Então a norma define os tipos de desenho quanto aos seus aspectos geométricos, então desenho projetivo e não projetivo, quanto ao grau de elaboração, esboço, desenho preliminar e definitivo, quanto ao grau de harmonização, desenho de detalhes e conjuntos, e quanto à técnica de execução, a mão livre ou utilizando o computador. NBR 10068 vai falar sobre a folha de desenho, layout e dimensões, cujo objetivo é padronizar as dimensões das folhas utilizadas na execução de desenhos técnicos e definir o seu layout com suas respectivas margens e legendas. Então, as folhas podem ser utilizadas tanto na posição vertical como na posição horizontal, conforme mostra a figura. Os tamanhos das folhas seguem o formato da série A, né? E o desenho deve ser executado no menor formato possível, isso não complementa a sua interpretação. Vocês provavelmente já ouviram falar nessa série A. Um belo exemplo é a famosa folha A4, né? Aquela folha que a gente utiliza nas impressoras domésticas aí, né? Um papel padrão A4. Tá? Então, no desenho técnico a gente vai utilizar os formatos A0, A1, A2, A3 e A4. E as suas dimensões estão aqui na tabela, né? As suas margens, margem esquerda e as outras margens, o comprimento da legenda e a espessura das linhas de margem para a legenda. No A0, a dimensão é de 841 por 1189 milímetros. As margens da esquerda é de 2,5 centímetros, né, ou 25 milímetros, para todos os formatos. Essa margem me permite, por exemplo, eu furar o papel e armazená-lo numa pasta. Tá? Desculpa. Então, o comprimento da legenda para os formatos A0 e A1 é de 175. Tá? As espessuras da linha para A0 é 1,4, o A1 é 1,0. Né? A dimensão do A1 é 594,841. E assim você vai tendo as suas dimensões aí para cada tipo de papel, né? Deem uma olhada com calma nessa tabela, observem quais são as características de cada tipo de material. Tá? Então vocês não podem encontrar essa tabela também na NBR, que eu vou deixar disponibilizado aí para vocês, ok? Então, o formato da série A. Então tem o formato A0 aqui, né? Então ele tem o comprimento Y aqui, altura X, tá? E o formato A1, ele vai dar a metade, ó, metade certinho do formato A0. Tá aqui, ó, formato A1. A metade do formato A0. O formato A2 é a metade do formato A1. O formato A3 é a metade do formato A2. O formato A4 é a metade do A3. O A5 é a metade do A4. O A6 é a metade do A5. Então, sempre a proporção aí, né, se refere à metade do valor do papel maior. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma semelhança geométrica, né, de todos os formatos da série. Tá? Então, se pegar aqui dividindo aqui, né, em dois triângulos, a gente observa que ele é proporcional, né, todos eles, ok? As legendas devem conter todos os dados para a identificação do desenho. Número, origem, o título, quem executou, né? Então as informações básicas do projeto. E sempre estar situada no canto inferior direito da folha, conforme mostra a figura. Então sempre no canto inferior aqui, tá? Ó, aqui também. Aí eu vou ter espaços que servem para texto, para uma descrição breve do projeto ou da peça, tá? E o espaço para desenho, ok? Então a gente sempre busca também distribuir esses desenhos de maneira que você ocupe o espaço da folha. Espaço para desenho. Os desenhos são dispostos na ordem horizontal ou vertical. O desenho principal é colocado acima à esquerda, na área para desenho. Tá? E os outros você pode espalhar ali nos espaços que sobram. Espaço para texto.
Todas as informações necessárias ao entendimento do conteúdo do espaço para desenho são colocadas no espaço para texto. O espaço para o texto é colocado à direita, à margem inferior do padrão, né, de desenho. Quando o espaço para texto é colocado na margem inferior, a altura varia conforme a natureza do serviço. A largura do espaço de texto é igual ao da legenda, ou no mínimo 100 mm. O espaço para o texto é separado em colunas com larguras apropriadas, de forma que possível aí leve em consideração o dobramento da cópia do padrão do desenho, conforme o padrão A4. Tá? Então, para que você não corte ali metade da área, né? Então, sempre levar em consideração a maneira com que você vai dobrar o papel. As seguintes informações devem conter no espaço para texto: uma explanação, né, identificação dos símbolos empregados no desenho, a instrução, informação necessária à execução do desenho, referência a outros desenhos ou documentos que se façam necessários, tábua de revisão, um histórico da elaboração do desenho com identificação, assinatura do responsável pela revisão, data e outras informações necessárias. A legenda é usada para informação, indicação e identificação aí do desenho a saber, né? Designação da firma do projetista, do local, da data, assinatura, conteúdo do desenho, escala, número de desenho, símbolo de projeção, logotipo da firma, unidade empregada, escala e por aí vai. A legenda deve ter 178 mm de comprimento nos formatos A2, A3, A4 e 175 mm nos formatos A0 e A1. Os desenhos são executados, se possível, levando em consideração o dobramento das cópias no padrão de desenho, conforme o formato A4. A NBR 10582, representação da folha para desenho técnico. Apresentação da folha para desenho técnico, desculpe. Que normaliza a distribuição do espaço da folha do desenho, definindo a área para texto, o espaço para desenho, etc. Como regra geral, deve-se organizar os desenhos distribuídos na folha, de modo a ocupar toda a área e organizar os textos acima da legenda junto com a margem direita ou à esquerda da legenda ou acima da margem inferior. A NBR 13142, desenho técnico, dobramento e cópias. Então, essa norma ela fixa a forma de dobramento de todos os formatos de folha do desenho para facilitar a fixação em pastas. Então, elas são dobradas até a dimensão do formato A4, sempre levando em consideração, então, né, o formato A4. A NBR 8402, execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos, que visando a uniformidade e a legibilidade, para evitar prejuízos na clareza do desenho e evitar a possibilidade de interpretação errada, fixou as características da escrita em desenho técnico. Então, observem que as letras elas devem ser retas, claras, de fácil interpretação, né? Então, não é permitido aquela letra corrida, né? A gente vai utilizar, então, letras de forma, bem escritas, de maneira limpa e clara, padronização no tamanho. A aplicação de linhas em tipos de desenho, né? Tipos de linha, largura das linhas, é feita pela NBR 8403. Tá? Então, nós temos aqui os tipos de linha, essa coluna, a denominação e a denominação de aplicação geral. Então, a linha contínua, grossa, ela vai ser utilizada para contornos visíveis e arestas visíveis. Então, por exemplo, você fazer uma parede ali, né? Então, a parte principal do desenho. A contínua estreita, né, com a mão um pouco mais leve, ela pode ser utilizada para linhas de intersecção imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamada, rachuras, contornos de seção batidas na própria vista, linhas de centro curtas. Então, observem que ela vem para auxiliar a dar informações sobre o desenho. Eu tenho aqui a contínua estreita mão livre, que ela é utilizada aí para dar limites de vistas ou de cortes parciais ou interrompidas aí, se o limite não coincidir com linhas traço e ponto. Tá?
contínua estreita em zigue-zague. Esta linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Tá? Então, vai ter a mesma função aqui da linha C. Temos a tracejada larga, né? Utilizada para contornos não visíveis, arestas não visíveis. Eu tenho a tracejada estreita, que é utilizada para contornos não visíveis e arestas não visíveis. Então, geralmente, por exemplo, se eu tenho uma projeção de um telhado que é feita em uma planta baixa, então você vai utilizar o telhado ali como sendo uma linha tracejada. A traço e ponto estreita é utilizada para fazer linhas de centro, linhas de simetria e trajetórias. Então, linhas de centro, por exemplo, para você pegar como padrão, dividir a tua folha ali, né, e conseguir fazer o desenho a partir dessas linhas. Então, ela é como se fosse uma base para você começar o seu desenho. Traço e ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Então, é feito para realizar planos aí de cortes. A traço e ponto larga, indicação de linhas ou superfícies com uma indicação especial, onde você tenha alguma particularidade que deve ser indicada. Traço e dois pontos estreita, ela pode ser utilizada aí para contornos de peças adjacentes, posição de limite de peças móveis, linhas de centro de gravidade, cantos antes aí de conformação, detalhes situados antes do plano de corte. Então, são algumas das aplicações das linhas. Então, eu posso ter outras NBRs também, né? A 10067, Princípios Gerais de Representação de Desenho, né? A 8196 fala sobre o emprego de escalas, a 12298, que fala da representação de áreas de corte por meio de rachuras em desenho técnico, a 10126, que fala sobre a cotagem de desenho técnico, a 8404, indicação do estado da superfície do desenho, a 6158 fala sobre sistema de tolerância e ajustes, a 8993, representação convencional de partes roscadas em desenho técnico. Essa última aí para roscas, né, quando você vai desenhar ali algumas tubulações ou peças que necessitam de rosca. Existem normas que regulamentam a elaboração dos desenhos e tem a sua finalidade aí de atender a uma determinada modalidade da engenharia. Como exemplo, pode citar a NBR 6409, que normatiza a execução de desenhos de eletrônica, a NBR 7191, que normatiza a execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado. Então, observem que para cada característica particular da engenharia, você vai ter uma NBR que vai atender a demanda daquele determinado segmento, daquele setor. Escalas e dimensionamentos. Como o desenho técnico é utilizado para a representação de máquinas, equipamentos, prédios e até unidades inteiras de processamento industrial, é fácil concluir que nem sempre será possível representar os objetos em sua verdadeira grandeza. Né? Então, eu não posso, por exemplo, representar um prédio no seu tamanho real. Então, assim, para viabilizar a execução de desenhos, os objetos grandes precisam ser representados com suas dimensões reduzidas, enquanto os objetos ou detalhes muito pequenos necessitarão de uma representação um pouco mais ampliada. Por exemplo, um pequeno componente eletrônico de uma placa. Você precisa aumentar esse objeto para conseguir representá-lo. Para evitar distorções e manter a proporcionalidade entre o desenho e o tamanho real do objeto representado, foi normalizado que as reduções ou ampliações devem ser feitas respeitando uma razão constante entre a dimensão do desenho e as dimensões reais do objeto representado. A razão existente entre a dimensão do desenho e as dimensões reais do objeto é chamada de escala do desenho. Então, vamos olhar um pouco aí, né, sobre dimensão do desenho, dimensão real do objeto. Para facilitar a interpretação da relação existente entre o tamanho do desenho e o tamanho real do objeto, pelo menos um dos lados da razão sempre terá um valor unitário, que resulta na seguinte possibilidade conforme NBR 8196. 1 para 1 para desenhos de tamanho natural, ou seja, uma escala natural, 1 para n, sendo n maior que 1, para objetos reduzidos, então uma escala de redução,
N maior que 1 para 1 para desenhos ampliados, né, em escala de ampliação. Então, a designação de uma escala deve constituir a palavra escala, ou a abreviação ESC, seguida da indicação da relação. Então, escala 1 para 1, escala natural, escala x para 1, a escala de ampliação, e escala 1 para x, a escala de redução. Tá? A escala deve ser indicada na legenda. Então, o valor de x deve ser igual a 2, 5 ou 10, ou múltiplos destes. Por exemplo, 1 para 2, 50 para 1, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 5.000. Tá? Então, varia essa escala de acordo com o que você precisa representar. A norma 8196 da BNT recomenda, para desenho técnico, a utilização das seguintes escalas. Para redução, escalas recomendadas: 1 para 2, 1 para 20, 1 para 200, 1 para 2.000. 1 para 5, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 5.000. 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1.000, 1 para 10.000. Escalas de ampliação: 2 para 1, 20 para 1, 5 para 1, 50 para 1, 10 para 1. Tá? Então, essas escalas são as que a gente vai acabar utilizando mais. Tá? Eu posso, por exemplo, ter uma escala de 1 para 75? Pode. 1 para 25? Pode também. Tá? A indicação é feita na legenda dos desenhos, né, utilizando a palavra escala, ou ESC, seguida dos valores da razão correspondente. Quando em uma mesma folha houver desenhos com escalas diferentes daquela indicada na legenda, existirá abaixo dos respectivos desenhos a identificação da escala utilizada para aquele desenho. Contagem do desenho. Dimensionamento. O desenho técnico, além de representar dentro de uma escala a forma tridimensional, deve conter informações sobre a dimensão dos objetos representados. As dimensões irão definir as características geométricas do objeto, dando valores de tamanho e posições aos diâmetros, aos comprimentos, aos ângulos e a todos os outros detalhes que compõem sua forma espacial. Ou seja, então a cota do desenho ela serve para dar indicações aí sobre a forma geométrica, né, sobre a forma com aquele objeto se apresenta no espaço. A forma mais utilizada de desenho técnico é definir as dimensões por meio de cotas, que são constituídas de linhas de chamada, linha de cota, setas e por um valor numérico em uma determinada unidade de medida, conforme mostrado abaixo. Então aqui tem as linhas auxiliares de chamada, que vai indicar os limites da cota. Aqui tem as setas, que indicam o limite da linha da cota. Aqui eu tenho a linha da cota, tá? O valor da cota indica o tamanho real do objeto. Aqui, tá? Então, geralmente quando eu vou representar diâmetros, né, com as duas flechinhas aqui indicando o diâmetro, se é um raio, aqui um R, e aí o valor do objeto. Tá? As cotas devem ser distribuídas pelas vistas e dar todas as dimensões necessárias para viabilizar a construção do objeto desenhado. Cuidado de não colocar cotas desnecessárias, tá? E informações excessivas. Todas as cotas de um desenho, de um conjunto de desenhos de uma mesma máquina, de um mesmo equipamento, devem ter os valores expressos em uma mesma unidade de medida, sem indicação do símbolo da unidade de medida utilizada. Normalmente, a unidade de medida utilizada no desenho técnico é o milímetro, tá? E ela é geralmente colocada representada na legenda. Quando houver necessidade de utilizar outras unidades, além daquela predominante, o símbolo da unidade deve ser indicado ao lado do valor da cota, quando houver necessidade. Na prática, a escolha da cota ou a colocação de tolerância para limitar os erros dependerá dos processos utilizados na fabricação do objeto e também da sua utilização futura. A colocação das cotas. A figura mostra que tanto as linhas auxiliares, as linhas de chamada, as linhas de cota, são linhas contínuas e finas. As linhas de chamada devem ultrapassar levemente as linhas de cota e também devem haver um pequeno espaço
entre a linha do elemento dimensionado e a linha de chamada. Tá? Então, observem aqui, ó, ela não toca, tem um pequeno espaço. Tá? Então, geralmente ali, dependendo do desenho, a gente utiliza uns 3 milímetros ali para dar esse espaço. Tá? Então, tem aqui, ó, linha da chamada, linha da cota, a cota e a linha limite da linha da cota. Tá? Então, a gente faz esta observação. Okay? A linha de chamada deve ser, preferencialmente, perpendicular ao ponto cotado. Aqui, ó, perpendicular. Né? Em alguns casos, para melhorar a clareza da cotagem, as linhas de chamada podem ser oblíquas em relação ao elemento dimensionado, porém mantendo o paralelismo entre si, como mostra essa figura C. Então, ela pode ter uma pequena inclinação aqui, porém elas mantêm-se paralelas entre elas. Okay? Isso para facilitar a compreensão do desenho. E por conta desses dois segmentos de reta aqui, se eu colocasse a cota embaixo aqui, iria confundir a visualização do desenho. As linhas de centro ou as linhas de contorno podem ser usadas como linhas de chamada, conforme mostra a figura B. Né? No entanto, é preciso destacar que as linhas de centro ou as linhas de contorno não devem ser usadas como linhas de cota. Então, observem que aqui, ó, as linhas de centro, né, são utilizadas como cota, mas ela pode ser utilizada em determinados casos, mas a gente não faz isso como padrão. Tá? Para a melhor leitura e a interpretação das cotas do desenho, são utilizados símbolos para mostrar a identificação das formas cotadas, conforme mostra a figura abaixo. Então, eu posso utilizar esse símbolo aqui, né, para indicar o diâmetro, então um círculo cortado aí, o R para indicar o raio, né, o quadrado aqui para indicativo de quadrado, o diâmetro e o S aqui indicando um diâmetro esférico, um RS, né, indicando um raio esférico. Os símbolos devem preceder o valor numérico da cota, como mostra as figuras abaixo. Então tem aqui, ó, um diâmetro de 20 milímetros, um diâmetro de 40 milímetros. Aqui um diâmetro de 40, um raio esférico de 37, ou seja, então aqui uma esfera. Né? Então aqui também, ó, um diâmetro esférico de 30, né, um diâmetro de 18. Desenhos ortogonais. Projeção ortogonal. Para que se possa produzir uma peça ou um mecanismo, é necessário possuir os desenhos desses. Sem os desenhos, é impossível organizar qualquer tipo de produção. Não devemos esquecer que devemos obedecer às regras de execução observadas às normas existentes. Tá? Então, as figuras abaixo mostram um esboço de um objeto representado em perspectiva e vista fotográfica. Como exemplo aí, uma vista frontal do objeto. Então eu tenho aqui, né, a perspectiva dele e uma vista frontal desse objeto. A projeção ortogonal de um objeto em um plano de projeção é chamada de vista ortográfica. Podemos representar múltiplas vistas de direções diferentes de forma sistemática, né, na forma de objeto 3D. A projeção ortogonal é uma representação bidimensional de um objeto tridimensional. Em engenharia, no processo de fabricação, é necessário uma descrição completa e clara da forma e do tamanho de um objeto projetado para ser concebido. Cada vista fornece determinadas informações. A vista frontal mostra as verdadeiras grandezas e forma da superfície que são paralelas à frente do objeto. Então, a figura 9 mostra a ordem da projeção ortogonal, primeiro diedro. Tá? Observador e o objeto e plano de projeção que será representado, né, o objeto. Tá? Então, tem a figura ali, né? Eu consigo observar, né, com uma vista direta. A figura mostra a ordem de projeção ortogonal no primeiro diedro, é o ângulo formado pelo encontro de dois planos. Então, observador, objeto,
plano, né, de projeção que será representado no objeto. Então eu vou ter sempre o observador, o objeto e o plano a ser representado. Então, está aqui a figura, né, que vai mostrar então todas as vistas, todas as visadas. As 6 vistas principais, elas são mostradas nessa figura. Então, tem a vista frontal, né, a vista frontal, a vista superior, a vista lateral esquerda, a vista lateral direita, a vista posterior, tá? E a vista inferior. Então, com estas visadas, né, com essas vistas, eu consigo observar o que? Todos os detalhes da construção, né, de maneira a eu conseguir representar adequadamente todos os detalhes que são necessários para a construção daquele projeto. As 3 dimensões principais do objeto, né, mostrada aí na figura abaixo, eu vou ter então a largura, a altura e a profundidade. Tá? Então, os 3 principais, largura, altura, né, e a profundidade, tá? Do objeto. São os 3 principais aí que me norteiam, né, para mim ter uma ideia de como que esse objeto é representado. Com vistas ortográficas. Então está aqui a largura, né, a altura e a profundidade do objeto. Tá? E com elas eu consigo observar todos os detalhes, né, que devem ser construídos. Cubo de referência. A forma de entender o layout das vistas na folha de papel é o cubo de referência. Se os planos de projeção fossem colocados paralelos a cada face principal do objeto, eles formariam um cubo, como mostra a figura. Então eu tenho um cubo com todas as representações das faces daquele objeto. Dentro do cubo, o objeto é projetado em cada uma das 6 faces no lado oposto do objeto, formando as 6 vistas principais. Então, como se eu tivesse um cubo aqui, ó, né, o objeto dentro dele, e eu teria aqui a representação de cada lado daquele objeto. Tá? Então, eu tenho as 6 representações básicas desse objeto. Mesma coisa, por exemplo, para uma casa, né? Eu consigo observar aqui, ó, todas as laterais, a parte inferior, a parte superior. Tá? E eu consigo determinar o quê? Quais são os 3 principais componentes, né? Qual é a largura, qual o comprimento, qual a altura daquele objeto. Tá? E eu consigo fazer a representação de maneira clara para que esse objeto ele seja construído adequadamente. Aqui eu tenho um exemplo então de uma vista superior, que seria a gente chamar ela de planta de cobertura, né? Mostrando que qual é que lado que a água vai escorrer no telhado, né? Qual o sentido das águas, né, daquela cobertura. Critério para a escolha da vista frontal. Então, você vai escolher o maior número de detalhes voltados para o observador, a posição de uso, né, para fabricação ou montagem, a maior área, né, desde satisfaça o primeiro item, e a vista que proporciona uma vista lateral esquerda mais detalhada e com menor número de linhas invisíveis. Tá? Então, que consiga ter o maior número de detalhes possíveis. Tá? Pessoal, obrigado. Tá? Eu vou deixar algumas atividades para vocês no Google Classroom. Se divirtam. Até mais.